Na minha opinião, hoje o Vinícius Gonçalves teve uma excelente atuação. Eu vou falar por quê. No pênalti, eu não vi o lance ainda, mas no jogo ele teve a convicção de marcar o pênalti na hora. E depois, para tirar qualquer dúvida, ele foi no VAR. E ali eu acho que você não pode ter dúvidas. No momento que você vai ver o lance no VAR, você vai ver de todos os ângulos e você vai ver se realmente foi pênalti ou não. E ele continuou com a convicção dele, e viu as imagens, deu o pênalti. As expulsões, no meu entender, foram justas, até porque eu falei com o Diego falou que realmente ficou aborrecido na hora. E os outros gols foram normais, jogadas normais, então, pelo menos na minha opinião, não é porque o Flamengo venceu, não. Eu sou totalmente a favor da boa arbitragem em todos os jogos. Já falei, eu não quero ser beneficiado. Mas hoje o árbitro teve a convicção do pênalti na hora e teve o tempo todo para ir no VAR e continuou com a convicção dele. Eu ainda não vi o lance. Estou corrido, mal tomei banho ainda no vestiário, não cheguei a ver o lance. Agora, ele tirou todas as dúvidas dele com o VAR. Mas o que eu acho engraçado, já que as pessoas têm opinião e eu respeito, eu acho engraçado que lá em Chapecó ninguém chamou o árbitro para ver se foi pênalti no Gabriel ou não. Aí ele poderia tirar dúvida, poderia nem ter dado o pênalti, mas ele teria ido no VAR e teria visto se foi pênalti ou não. Lá ninguém chamou ele, e o pênalti foi legítimo, e o goleiro tinha que ser expulso. E ninguém chamou o árbitro do jogo. Então eu não estou fugindo da resposta, eu já dei a resposta aqui. Então ele teve a convicção no momento, foi no VAR, tirou as dúvidas dele, eu ainda não vi o lance, marcou pênalti. Mas ele foi muito bem também no jogo. Eu, inclusive, falei para ele depois do jogo, se toda a arbitragem fosse assim no campeonato, o campeonato brasileiro seria diferente. Eu já falei para você e volto a repetir. No momento que um jogador meu cometeu um pênalti, um ato desleal com o adversário, tem que ser expulso, tem que dar o pênalti, mas tem que dar o pênalti na minha área, como tem que dar o pênalti na área do adversário. Os árbitros de primeira ou segunda divisão, eles não têm que escolher o jogo para dar o pênalti. Eles têm que seguir a regra, eles têm que seguir o protocolo. Coisa que, infelizmente, a gente viu que foi uma coisa ridícula no jogo contra a Chapecoense. Então, hoje aqui estou elogiando o árbitro porque ele teve uma grande atuação. Eu vou ver o vídeo depois, vou ver se foi pênalti ou não, mas aqui eu falei, se no momento ele teve a convicção, foi no VAR, olhou as imagens e viu que foi pênalti, ele deu pênalti. Ponto final. É isso que eu tinha que falar da arbitragem. Não, eu volto a repetir, a atuação do Vinícius Gonçalves hoje me agradou bastante, não pelo resultado do jogo. Eu gostei muito da atuação dele. Quanto ao Gaciba, as pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra o Gaciba. Eu não tenho nada contra o Gaciba. Eu quero somente que nós tenhamos uma arbitragem em todos os jogos, principalmente com o VAR. Uma boa arbitragem em todos os jogos. A gente não pode toda rodada ter problema com a arbitragem. Tendo o VAR. É inadmissível isso. Então não é porque o Gaciba é o chefe da arbitragem, é ele que escala, ele tem que saber o que ele está fazendo. Não tenho nada contra ele, não. Pelo contrário, ele é até meu conterrâneo. Agora, a gente espera que as arbitragens, principalmente, volto a repetir, com o VAR, é inadmissível. As pessoas têm que entender isso. Inadmissível você errar com essa ferramenta. Inadmissível. Você tem todas as imagens. É só o VAR chamar na hora certa, em todos os lances duvidosos dentro da área. Não é o VAR que tem que falar pro árbitro, não foi pênalti. Não é o VAR. Ele tem que chamar, o árbitro é o cara que manda no jogo. Então quem manda no jogo tem que decidir se foi pênalti ou não. O VAR tem que chamar o árbitro. Qualquer dúvida, chama o árbitro. E aí que eu falo que é inadmissível o árbitro errar, porque ele tem as imagens, ele tem a ferramenta. Então, se a gente está tendo problema, já o ano passado nós já tivemos, esse ano a gente está tendo problema de arbitragem, o que nós profissionais do futebol, eu como treinador, os jogadores, enfim, vocês da imprensa, a gente espera que a gente tenha o mínimo possível de erros da arbitragem, justamente por causa dessa ferramenta. Não adianta ter essa ferramenta e a cada rodada do campeonato, esse clube, aquele clube, ou vários clubes reclamando da arbitragem. Uma ferramenta dessa é inadmissível. Essa é a minha opinião. Não tenho nada contra o Gaciba, não. O Gaciba, qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente tem que dar um jeito para que a gente não tenha esse problema em todas as rodadas durante o campeonato. Porque todo mundo chia. Todo mundo chia. Então tem alguma coisa errada. Então é por isso que quando nós temos uma boa arbitragem, eu tenho que elogiar. Da mesma forma que eu não gosto de falar de arbitragem, principalmente quando eles erram, justamente por isso. Tem o VAR.
tem a ferramenta. Não vai usar a ferramenta por quê? É isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo. Tenha dúvida? Chama o árbitro. Joga a banana para ele, joga dinamite para ele, deixa ele decidir. O que não pode é o cara do VAR decidir se foi pênalti ou não. Muitas vezes o cara do VAR, nem árbitro ele é. Como que ele pode decidir isso? Daqui a pouco, num lance desse, duvidoso, ele está decidindo um time para a Série A, para a Série B, um título. Com uma ferramenta dessa, inadmissível. Inadmissível errar.